Hoje vamos falar aqui sobre números complexos. Eu já citei com vocês números complexos, né? Já citei com vocês números complexos. E hoje a gente vai basicamente explicitar, explanar, resolver, ver o que funciona aí para cada termo e o que é um número complexo, tá? Vamos lá. Primeiro, né? Em números complexos, eu já havia falado com vocês que os números complexos eles eram formados da seguinte maneira, né? Raiz de menos 1. Né? Isso aqui é um número complexo. Por quê? Porque não existe na raiz de menos 1, então esse raiz de menos 1, ele não pertence à classe, né, dos números inteiros, dos números normais, lá que a gente costumava a trabalhar. Ele passa a pertencer a uma outra classe que a gente chama de complexos, né? Ou seja, são os números complexos, que não está no plano real. Né? Não está no plano real, ele está no plano imaginário. E aí, está em qual livro? Ah, a gente está no livro 4, tá? A gente está no livro 4. Oh, desculpa, gente, livro 5, capítulo 19. A página é a página 73, tá? São os dois últimos capítulos do livro 5. Então, já vou adiantar para vocês, não é uma matéria que cai no Enem, tá? Não é uma matéria que cai no Enem, nunca vi cair isso no Enem, mas pode ser uma matéria que cai em vestibular. Se eu comentei com vocês sobre o vestibular de medicina da UESB, o vestibular da UESB, gente, cobra números complexos, cobra conteúdo de terceiro ano, tá? Então, só queria deixar aí a par de vocês, tá? Para vocês falar onde cobra isso, onde cai isso. Então, cai aqui. Então, ó, qual é a introdução que a gente tem em números complexos? Se eu pegar essa equação aqui e tentar resolver essa equação, eu vou achar que x vai ser 2 mais ou menos raiz de menos 1. Né? Ou seja, menos 1 não tem. Então, basicamente, o que a gente falava antes era não tem solução. Quando, na verdade, a gente fala que não tem solução real. Por quê? A raiz de menos 1 agora, ela é uma unidade que a gente chama de unidade imaginária. Né? Isso foi proposto lá em 1777. Depois, Gauss, que aprofundou os estudos, ele fez o quê? Lá em 1800, ele associou que essa resolução aqui, ela poderia ser escrita por esse símbolo aqui, ó, A mais BI, né? Onde A mais BI a gente teria o par ordenado A real e B imaginário. Então, eu tenho aqui, ó, agora, em vez de eixo X e Y, eu passo a ter um eixo real e um eixo imaginário, né? Então, esse eixo real aqui, ele me dá uma imagem real, ele me dá um número real, né? Que seria esse primeiro número aqui, ó. Tá vendo? O A, ele tá aqui. E o B seria o meu número imaginário aí, que seria um plano aí, onde eu tenho os números imaginários. Então, se eu falar assim, ó, o número complexo 0 e 1, ou seja, 0 é a parte real, né, e 1 é a parte imaginária, ele é chamado de unidade imaginária, né, e será indicado por I. Né? Então, toda vez que eu tiver um número onde a parte real dele é 0, então ele só vai ter uma parte imaginária. E aí a gente começa a ver algumas relações aqui das propriedades de números imaginários. Por exemplo, eu tenho aqui que, já que raiz de menos 1 é igual a i, então se eu fizer i ao quadrado, né, i ao quadrado, olha só, esse raiz corta com isso aqui, então eu vou ficar com menos 1 é igual a i ao quadrado. Menos 1 é igual a i ao quadrado. Então assim, ó, eu tenho que i ao quadrado é igual a menos 1. Logo, essa é a minha propriedade fundamental, né? Fundamental dos meus números imaginários. Qual seria a forma algébrica de um número complexo? A forma algébrica de um número complexo é eu escrever assim, ó. Ah, então já que o meu número complexo no plano ele fica assim, então eu escreveria ele assim, ó, A mais BI, onde A é a parte
real, B é a parte que acompanha a parte imaginária, né? Então, B é a parte de número real, B é chamado de parte imaginária e é indicado por Z. Ou seja, o meu número complexo é o Z. Então, sempre que vocês verem alguma expressão que ele coloca Z na expressão, é que ele está falando que é um número imaginário, tá? Então, ó, ele fala que Z ele vai ser real, né? Z é real e a imagem de Z foi igual a zero. Então, ele vai ser real se a imagem de Z for igual a zero. Como assim, Juan? Vamos ver aqui, ó. Se a parte de Z, olha só, se a parte de Z é igual a zero, né, se a parte real de Z é igual a zero e a parte imaginária não nula, então Z é um número imaginário puro. Então, ó, eu estou falando que essa parte aqui, esse eixo aqui, é igual a zero, não tem valor, eu passo que esse número Z ele é imaginário puro, tá? Ele é um número imaginário puro. Beleza. Aí eu já vejo que os números complexos, eles estão dentro dos números reais, tá? Dentro do conjunto dos números reais. Aí a gente vai começar a entender como a gente vai ter maior parte dos problemas. Por exemplo, I elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a 1 é I. Todo número, o I, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? I ao quadrado a gente viu que é menos 1. I ao cubo, ó, não seria I ao quadrado vezes I? I ao quadrado é menos 1 vezes I menos I. E assim por diante, ó. Depois volta a repetir. 1, I, menos 1, menos I. 1, I, menos 1, menos I. Tá vendo que é um ciclo? 1, I, menos 1, menos I. 1, I, menos 1, menos I. Então, esse ciclo ele vai se repetindo e toda vez que você vai aumentando um expoente, vai se repetindo. Ou seja, vai se repetindo a um ciclo de quatro números. Ó. Há um ciclo de 4 números e se repete. Há um ciclo de 4 números e se repete. Então, eu posso achar, por exemplo, qual seria o valor de I elevado a 70? I elevado a 70, eu poderia pegar 70 e dividir por 4, né, já que se repete. 70 dividir por 4, então teria esse ciclo 17 vezes, ó, 17 vezes e sobraria 2. Ou seja, ficaria I ao quadrado, né? I ao quadrado vai dar menos 1. É isso. O resto aqui é o número que vai ficar no expoente. Beleza? Estão acompanhando aqui? Então, vocês vão ver lá, I elevado a tanto, um número enorme. O que vocês vão fazer? Dividir por 4, ver o número que sobra. O número que sobrar vai ser o expoente, que vai ser o resultado do meu I. Olha só. Igualdade entre números complexos. Quando eu falo igualdade entre números complexos, eu estou querendo relacionar basicamente dois números complexos distintos, né? Então, já que eu estou relacionando dois números complexos distintos, eu vejo que a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro e a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Logo, A tem que ser igual a C, nesse caso, né? E B tem que ser igual a D. E assim eu tenho aí que esses números complexos eles seriam iguais se a parte real for igual à parte real e a parte imaginária for igual à parte imaginária. Então, ó, determinar A e B reais de modo que A menos B mais 3i é igual a 2 mais AI. Então, eu estou falando que A menos B é igual a 2 e que 3 é igual a A. Já que 3 é igual a A, substituo aqui, 3 passa subtraindo, menos B é igual a menos 1, logo B é igual a 1. Achei aí meus valores A e B, né, de modo que eu tenha essa solução aqui verdadeira. Tá dando para acompanhar, gente? Ou seja, é um sisteminha simples, né? A gente só precisa entender o conceito de que parte real é igual com parte real, parte imaginária é igual com parte imaginária. Números complexos são conjugados. Então, a gente tem que definir primeiro o que é oposto e o que é conjugado. Por exemplo, se eu falar
que eu tenho um número complexo, eu quero falar que eu vou ter o oposto do número complexo z, né? Ó, o número z é esse aqui. E se eu falar que eu quero ter o oposto, então eu escreveria menos z. O oposto, gente, é quando eu multiplico ele por menos 1, ou seja, ficaria menos a menos bi. Esse é o oposto. Eu faço negativo, ou seja, eu troco o sinal dos dois termos. Esse é o oposto. Então, o oposto de 1 menos i é isso aqui. Menos 1 mais i. O oposto de menos 2i é o quê? 2i. Então, eu troco o sinal, tranquilo. E qual a definição de conjugado? A definição de conjugado é que eu vou trocar o sinal somente da parte imaginária. Ou seja, olha só, se eu quiser o conjugado de 1 menos i, vai ficar o quê? Vai ter esse símbolozinho aqui, ó, z com tracinho em cima, que para indicar que é conjugado. E esse conjugado vai ser 1 e troca a parte aqui, ó, imaginária. Então ficou 1 mais i. Nesse segundo número, era menos 2i, troca o sinal da parte imaginária, ficou 2i. Aqui, o conjugado, o número aqui é 3, né? Como ele só tem parte real, continua 3, tá? Beleza. Então, vamos para as propriedades dos conjugados, a propriedade aí que a gente tem. Então, quais seriam as propriedades do conjugado? Se eu fizer o conjugado do número 2 vezes, vai ser o próprio número. E faz sentido. Eu troco o sinal uma vez, depois troco o sinal de novo, ele fica um número, o próprio número que era antes. Beleza. Se eu faço o conjugado de um número e ele dá o próprio número, né? Se eu faço o conjugado de z e dá o próprio z, significa que esse z só tem a parte real. Se eu fizer o número mais o seu conjugado, né? Se eu fizer o número mais o seu conjugado, significa que eu vou ter duas vezes a parte real do número. Ó, o número mais o seu conjugado. Se eu fizer o número, né, mais o seu oposto, ou se fizer o número menos o seu conjugado, né, eu teria duas vezes a parte imaginária. E faz sentido, ó. Faz sentido se a gente pensar. Se eu tenho aqui z, vamos supor que z é 2 mais i. Eu vou subtrair pela parte aqui que ficaria 2 menos i, né? Então, ó, 2 vai simplificar com 2, né? Esse menos i vai ficar mais, então eu vou ficar com 2i, ou seja, duas vezes a parte imaginária, tá? O conjugado, né? A soma do conjugado é o conjugado da soma. A multiplicação, o conjugado da multiplicação é a multiplicação dos conjugados, né? A divisão do conjugado é o conjugado da divisão. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Aqui eu estou fazendo a divisão, depois eu faço o conjugado, e aqui eu posso fazer também a divisão de cada um conjugado individualmente, tá? E esse último não estou conseguindo enxergar mesmo no livro de vocês. Deixa eu abrir aqui. E não tá nítido para mim ali, não. Não sei na tela de vocês como é que tá, mas na minha aqui tá bem ruim. Deixa eu ver a última propriedade. E aí, gente, não tô conseguindo ver essa última propriedade, não. Olha só. Vamos para as operações fundamentais. Quais são as operações fundamentais que a gente vai ter, então? Vai ser a adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, ó, nessas operações, a gente vai ver o quê? Na adição, fica fácil, né? Porque se igualdade eu só igualo a parte real com real e imaginário com imaginária, na adição vai ser a mesma coisa, né? Adiciono a parte real com a real, imaginária com a imaginária, né? Olha só, AC
mais BD, que é a parte imaginária. Lembrando, é sempre bom deixar agrupado, tá, gente? Toda a parte imaginária. Subtração. Então, subtração vai ser a mesma coisa. A menos C, né? Mais B menos D, que multiplica a parte imaginária. Então, olha só. Galera, vocês estão acompanhando? Estão acompanhando aí? Que isso aqui é algo que vocês nunca viram na vida de vocês, né? Provavelmente não viram. Não sei que você estudou aí sozinho em casa, mas... Então, ó. Eu tenho um número conjugado, Z, que é 3 mais I. E eu tenho um número conjugado, Z2, que é menos 1 mais 4I. Se eu quero calcular a soma dos dois, como é que fica? Então, ó, parte real com parte real, quero fazer a soma, né? Então, 3 menos 1 vai dar 2, certo? E aqui eu tenho, somando também, I mais 4I, 5I. 2 mais 5I. Tranquilo, não tá? Olha essa parte aqui de subtração. Como é que eu faria, então? Então, ficaria 3 menos 1 vai dar 4, né? 4. E menos 4i dá menos 3i, né? Menos 3i. Então, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. A multiplicação de conjugados, como é que ficaria? Ficaria da seguinte maneira, gente. Olha só. Eu tenho aqui o número z igual a mais bi e o número z2 é c mais di. Se eu aplicar a propriedade distributiva, né, eu posso fazer aqui, ó, A que multiplica C, A que multiplica DI, BI que multiplica C, BI que multiplica DI. Então, vocês percebem, gente, que eu tenho aqui, ó, uma distributiva. Então, se eu achar multiplicação de conjugados, o que eu faço? Distributiva. Então, eu teria AC mais ADI mais BCI mais BDI ao quadrado, né? Como i ao quadrado é menos 1, então essa parte aqui vai ficar negativa. Ó. Esse BD aqui, ó, que estava i ao quadrado, vai ficar negativo. Por quê? Porque i ao quadrado é menos 1. Então eu vou ficar com AC menos BD, tá vendo? AC menos BD é a parte real, ó, a parte real, mais a parte imaginária, que vai ser AD mais BC, que é a parte imaginária, tá? Então, é assim que a gente agrupa a nossa multiplicação. Galera, se tiver alguma pergunta, vocês falam aí, tá? Não tem pergunta, eu estou prosseguindo com a matéria. Então, ó, vamos pegar aqui, eu tenho 3 mais i e o z2 é menos 1 mais 4i. Quero calcular a multiplicação. Então, o que eu faço? 3 vezes menos 1, olha só, 3 vezes 4i, menos 1 vezes i, olha aqui, e menos i vezes 4i, ficou aqui. Então, ó, esse 4i, que está positivo, não ficaria 4i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1, então esse 4 vai ficar negativo. Né? Aqui eu tenho 12i, e aqui eu tenho menos i. 12 menos 1 dá 11i negativo, ou positivo, né? 11i. E aqui eu tenho a parte real, né? Que ficaria 3 menos 3, né? Com esse menos 4, que daria menos 7. Então, a multiplicação ficaria menos 7 mais 11i. Estão entendendo como é que faz essa multiplicação? Estão perguntando isso. E se for mais números? Se for mais números, você aplica outro fator de multiplicação, né? Distributivo do mesmo jeito. Você faz 2, depois pega e faz a multiplicação com o terceiro. Tá? Lembrando, as fórmulas que ele coloca aqui são só para facilitar, que no geral eu vou ficar decorando essa fórmula, eu não vou. Eu vou usar o quê? A distributiva, que a distributiva é algo básico da matemática que eu já sei. A divisão, né? Sejam números complexos, Z1 igual a mais BI, Z2C mais DI. Né? E ele fala que a divisão vai ser o número Z, é chamado de quociente de Z1 por Z2. Tá? E hoje a gente vai obter a forma algébrica do seguinte modo. Né? A gente vai fazer aqui, tomamos o conjugado de Z2, isto é, C menos DI, né? E multiplicamos o numerador e o denominador de Z1 por Z2 por Z2.
Então é isso que a gente vai fazer, que ele está falando, ó. Já que, vamos pensar no seguinte, uma maneira mais simples da gente pegar. Se eu estou dividindo Z1 por Z2, e Z2 tem uma raiz no denominador, o que a gente faz quando a gente tem raiz no denominador? Multiplica pelo conjugado, para tirar a raiz, né? Então é isso que vai fazer. Vai multiplicar pelo conjugado de Z2 em cima e embaixo. Simplificando, é isso que ele fez, tá? Então, quando você multiplica pelo conjugado em cima e embaixo, né, o que a gente vai ter? Olha só, eu vou ter a multiplicação, né, aqui, ó, AC menos ADI, B e C mais BDI, né? Na casa que vai ficar menos BDI ao quadrado, e ao quadrado é menos 1, então vai somando aqui, e eu vou ficar com toda essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só. Então, seria isso aqui, ó. AC é a parte real, AC mais BD, a parte real, dividido por quem? Quando eu multiplico aqui embaixo, ó, não fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Então é isso, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha só o que eu resolvo. Fico com a parte real mais a minha parte imaginária. Então, gente, resumindo, na divisão a gente multiplica pelo conjugado. Tá? Em cima, no numerador e no denominador. Então, olha só. 3 mais i, né? I Z2 é menos 1 mais 4i. Eu quero fazer a divisão entre eles, né? Já que eu quero fazer a divisão entre eles, eu vou colocar aqui, ó, 3 mais i, que multiplica com o conjugado de baixo, que é menos 1 menos 4i. Então, menos 1 menos 4i. Fazendo isso aqui, ó, o que a gente vai ter? 3 que multiplica menos 1, tá aqui. 3 que multiplica menos 4i, tá aqui. 1 que multiplica, i que multiplica menos 1, tá aqui. I que multiplica menos 4i, tá aqui. Certo? Agora, olha só, menos, vamos fazer a parte de baixo, né? Menos 1 que multiplica menos 1 dá 1 ao quadrado. 4i que multiplica menos 4i fica menos 4 ao quadrado, i ao quadrado. Beleza. I ao quadrado é menos 1, né? 4 ao quadrado dá 16, né? 16 que multiplica menos 4 vai dar 17 positivo, né? 17 positivo mais 1. Né? 16 mais 1, que vai dar 17 positivo. Né? Acabei confundindo aqui. Beleza. Então, ó, 16 positivo mais 1, 17. Aí eu tenho o seguinte, 12 menos 1, né? 12 menos 1 vai dar quanto? Menos 12 menos 1 dá menos 13. Eu tenho aqui 4 positivo menos 3 dá 1. Né? Então vai ficar 1 menos 13i sobre 17. Então, se eu for separar em parte real e parte imaginária, parte real, 1 sobre 17, parte imaginária, menos 13, 17 avos i. Tá? Então, a gente multiplica pelo conjugado e lembra das propriedades, que i ao quadrado é igual a menos 1. E agrupa ambas as partes. Vamos fazer exercício? Quantas horas agora? 8h50. A gente tem 15 minutos aí para fazer exercício. Eu acho que vai ser bastante útil aí para gente. Então, ó, ele fala assim na questão 1. Dados os números complexos Z1, 2 e menos 1, e Z2, 3 e x, sabe-se que Z1 vezes Z2 pertence aos reais. Então, x é igual a... Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, tá? E assim que vocês tiverem a resposta, me passem aí que a gente discutir. Estão perguntando assim, ó, os números complexos estão dentro ou fora dos conjuntos dos reais? Né? Se a gente olhar aqui, eles estão basicamente à parte. Ó. Os números complexos, eles estão contidos dentro dos conjuntos dos reais. É como, lembra que a gente fazia umas caixinhas? Né? A gente fazia as caixinhas aqui. É como se os números complexos eles estivessem aqui. Ó. Aqui são os complexos e aqui são os reais.
Tá? É como se ele tivesse uma caixinha fora aqui, aí, complexos, naturais, inteiros, racionais, irracionais, pode deixar até assim, irracionais, e a gente teria os complexos aqui fora, que ele está num conjunto à parte, tá? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Qualquer dúvida é só falar aí, tá? Então, ó, nessa questão, o que eu tenho, gente? A multiplicação, né? Então, ele fala que Z1, olha só, ele fala que Z1 é igual a parte real é 2 menos I, certo? Ele fala que meu Z2 é igual a 3 mais XI. Vocês conseguiram chegar a isso aqui? Conseguiram entender isso aqui? Quando ele dá esses pontos aqui, ele está falando isso, ó, a parte real é 2, parte imaginária é menos 1. Parte real do Z2 é 3 e a parte imaginária é X. Então, se ele falou que a multiplicação Z1 vezes Z2 é igual a um número real, né, pertence aos números reais, vou colocar assim, pertence aos números reais, não tem um símbolo de contínuo aqui, então se eles pertencem aos números reais, então ele está falando que 2 menos I, que multiplica 3 mais xi, né, a parte imaginária disso, né, eu estou falando que a parte imaginária é igual a zero, né, ou seja, toda parte que multiplica aqui, eu vou chamar de B, né, que multiplica I, vai ser igual a zero, né, então, logo, meu B tem que ser igual a zero. Beleza. Ou não era para pagar tudo, não. Deixa eu ver se... não funcionou não, gente. Então, olha só. Então, eu tenho que 2 menos I, que multiplica 3 mais xi. Vou multiplicar isso. Então, 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes xi, então mais 2xi. Menos i vezes 3, então menos 3i, né? E menos i vezes xi, então vai dar menos xi ao quadrado. Tranquilos até aqui? Conseguiram entender até aqui? E isso seria igual a um número imaginário, certo? Então, ó, já que eu tenho aqui essa parte aqui, essas partes aqui ó, vão ser reais, né? 6 é real. Isso aqui é real, por quê? Porque i ao quadrado é menos 1, então eu ficaria com a parte real aqui, 6 mais x de parte real, e eu ficaria com 2x menos 3 de parte imaginária, né? Então ficaria assim, ó. Eu estou falando para esse número ser real, puramente real, eu estou falando que, olha só, eu estou falando que 2x menos 3 é igual a zero, tá? Então, se 2x menos 3 é igual a zero, então 2x é igual a 3, logo eu tenho que x vai ser igual a 3 meios. Então, tenho aqui a alternativa correta, minha alternativa D. Conseguiram entender, gente? Conseguiram entender aqui o conceito? Qual parte? Essa daqui? Aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos repetir essa parte. Vamos tentar explanar aí de uma hora. Olha só. Se eu fizer aqui
o número, né, o número real, eu sei que ele é composto, né, da parte real, né, que eu chamo de A, mais BI, a parte imaginária. Ele falou que esse número aqui pertence aos reais. Se pertence aos reais, né, se ele é puramente real, eu sei que a parte imaginária é igual a zero. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Vou agrupar esse número e vou ver. Esse número aqui, se eu simplificar ele vai ficar assim, ó, 6 mais x de parte real, né? De parte real, mais a parte imaginária dele. Vou colocar o i em evidência. Ó. Se eu coloco o i em evidência nessa equação aqui, eu vou ter 2x menos 3 e o i está em evidência. Então, 2x menos 3i. Então, significa que meu a, que é a minha parte real, né, o a é igual a 6 mais x. E minha parte imaginária, b é 2x menos 3. Só que, para que minha parte imaginária, né, corresponda ao que a questão está pedindo, está falando que esse número é número real, meu b aqui, ele tem que ser igual a quanto? Meu b tem que ser igual a zero. Já que meu b tem que ser igual a zero, eu igualo essa minha equação a zero e acho aí o valor do meu x. Certo? Por que eu fiz isso? Por causa dessa informação que ele me deu aqui. Sabe-se que Z1 que multiplica Z2 pertence aos reais, puramente real. Porque se ele falasse Z1 vezes 2 pertence aos números complexos, aí sim eu teria parte real e parte imaginária. Ou então ele poderia falar que Z1 vezes Z2 é puramente imaginário. Então, se ele é puramente imaginário, eu faria isso aqui igual a zero. Conseguiu entender? O que a questão pode te pedir? Se ele te pedir só real, você sabe que só vai ter a parte real. Se ele pedir só imaginário, significa que só vai existir a parte imaginária. Tá? Vamos para a questão 2? Ele fala assim, ó. Considere os números complexos z, que é igual a 2 menos i, e w, que é igual a 5 sobre 2 mais i. Então, ele quer saber a relação entre z e w. Z e w. O que a gente pode fazer aqui? Dar um tempinho para vocês. Minha dica é, faz o conjugado de w. Né? Por quê? Porque ele não está com a raiz aqui no denominador. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Quantas horas agora? 9,2. A forma algébrica parece uma função de primeiro grau, só que a gente não pode relacionar isso com função, tá, gente? A gente não pode relacionar isso com função. Mas se a gente olhasse como uma variável, sim, pareceria uma função de primeiro grau. Olha só, vou fazer essa questão com vocês. Na verdade, vou fazer porque a gente faz outras questões amanhã, na aula de amanhã. Tá? Essa questão, gente, eu teria que calcular o conjugado aqui, né? Já que eu teria que calcular o conjugado, vamos fazer aqui. Então, W, né, 5 dividido por 2 mais I. Como é que eu calcularia o conjugado? 2 menos I, né? 2 menos I. Beleza. Então, ficaria 10, 5 vezes 2, que dá 10. 10 menos 5i. Certo? A parte de cima. E a parte de baixo? A parte de baixo não fica quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4. Quadrado do segundo vai dar menos i ao quadrado, né? Se i ao quadrado é igual a menos 1, então vai ficar aqui 10 menos 5i dividido por 5. Logo, eu vou ter 2 menos i. Esse é meu número w, tá? Não alterou meu número w. Esse é meu número w, meu número conjugado w. Logo, se z é igual a 2 menos i, w é o quê?
W é igual ao meu Z, certo? Ó, 2 menos I também. Conseguiram entender essa questão 2, gente? Conseguiram entender essa questão 2? Calculei o conjugado, ó. Depois que eu calculei o conjugado, eu comparei o meu W com o meu Z. Beleza. Galera, eu deixei uma atividade lá para vocês, que é sobre um formulário para saber as dificuldades, tá? Vou falar novamente. Respondam com sinceridade. Eu quero saber como é que vocês estão em geral nas matérias, para saber quais pontos eu devo voltar, quais pontos eu devo abordar de maneira mais sucinta até esse ano, né? Que são aqueles conteúdos que seriam mais relevantes para o Enem. E e a outra atividade que é da semana que vem, gente, dá uma olhadinha já antes e presta atenção que aí vocês já fazem junto comigo praticamente, tá? Porque é basicamente o exercício que eu estou fazendo que vocês vão ter que fazer e entregar, só para garantir que vocês participem da aula aí. Então, ó, um beijão para vocês, boa semana aí, bons estudos. Eu vou colocar a resolução lá na plataforma da prova, na plataforma Bernoulli, ou então enviar pelo WhatsApp. Acho que eu vou colocar na plataforma. Acho que fica melhor para vocês acessarem lá, beleza? Então, um beijo e até amanhã. Tô parecendo jornalista, né? Tchau, tchau, gente.